Eu já conhecia as ideias do Eugene Peterson, as boas ideias do Eugene Peterson. Agora, uma coisa é conhecer a ideia de alguém e outra coisa é conhecê-lo. Lendo Memórias de um Pastor, eu pude ver o homem por detrás das ideias. E eu me surpreendi positivamente. É a história de um ministério pastoral realmente digno de nota. A história de um homem que viveu 30 anos numa mesma igreja que ele mesmo implantou, recheado de histórias. Gente que veio, gente que ficou, gente que foi embora, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de paz, momentos de tribulação. Enfim, história de um pastor. Pastor é assim, ele tem de esperar para escrever. Esperar ter uma história, ter fatos, ter vidas para contar. E o Eugene faz isso de uma forma brilhante. Me surpreendi com a coragem dele em se expor, com a coragem dele em abrir o coração e mostrar o quanto dependeu de amigos, de conselhos, de intervenções externas. É a história de um pastor. Eu sou pastor, me identifiquei com um bocado de coisas que vi lá. Claro, tem as conotações da sua cultura, da sua realidade, mas é como a gente que pastoreia, que luta pela igreja. É interessante perceber como a igreja é realmente universal. Eu quero lhe recomendar esse livro, principalmente a você que, como eu, cuida de gente, essa gente de Jesus. Vale a pena ler um homem que soube fazer isso. Então eu recomendo a você, Eugene Peterson, Memórias de um Pastor. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Quero agradecer ao Ari e a esse projeto da Missão na Íntegra de me incluírem aqui a participar. Agradecer a acolhida dessa igreja, o pastor Euclides, também ao Maurício. Prazer, Maurício, ouvir, ser edificado pelo testemunho seu. E a oportunidade sempre desafiadora de nós falarmos sobre reino de Deus. E o que significa e quais as implicações do reino de Deus para a nossa vida e para a nossa vida comunitária e também para o nosso ministério pastoral. Eu penso que pouquíssimos temas da Bíblia Sagrada são tão relevantes e fundamentais quanto o tema Reino de Deus. Na verdade, na minha opinião, é o tema da Bíblia Sagrada. A teologia vai dizer que uma das ferramentas facilitadoras do entendimento da Bíblia Sagrada é o que eles chamam de chave hermenêutica, que é aquele tema que controla todos os temas da Bíblia Sagrada, como se fosse, se você imaginar uma toalha branca com um fio dourado que faz o desenho na toalha, a chave hermenêutica é esse fio dourado. Se você imaginar um guarda-chuva que estende a sua cobertura sobre todo o resto, a chave hermenêutica é esse guarda-chuva. Então, a chave hermenêutica é essa porta de entrada para a Bíblia Sagrada. Quando você vai lendo a Bíblia, e tudo quanto você vai lendo, você vai relacionando ao que nós chamamos de chave hermenêutica, e você vai interpretando cada parte à luz desse tema maior.
Por exemplo, Martinho Lutero dizia que a chave hermenêutica é a pessoa de Jesus Cristo. Lutero dizia que todo texto bíblico tem o seu ponto Cristo. A teologia da libertação, por exemplo, na América Latina, vai usar o Êxodo como chave hermenêutica. O conceito de libertação é o conceito a partir do qual tudo se constrói. Se eu não estou sendo equivocado na minha leitura, o movimento pentecostal vai escolher o Pentecoste como chave hermenêutica. O advento e o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne como o clímax de toda a revelação bíblica. É como se toda a história da Bíblia fosse construída para chegarmos no Pentecoste, e depois do Pentecoste tudo o que acontece é consequência e é uma decorrência natural do fato do Espírito ter sido derramado. Então, é muito importante que a gente escolha essa tal dessa chave hermenêutica, qual é esse conceito a partir do qual você vai interpretar toda a Bíblia Sagrada. Eu, pessoalmente, faço essa opção do reino de Deus. A minha chave hermenêutica é o reino de Deus. Eu penso que o reino de Deus é o que ilumina todas as páginas da Bíblia Sagrada e oferece para nós a referência do nosso compromisso com Deus, do nosso seguimento de Jesus e da nossa sujeição e rendição ao Espírito Santo de Deus. É o reino de Deus que vai iluminar o propósito de Deus para a sua criação. É o reino de Deus que é a consumação do propósito de Deus para a sua criação. O reino de Deus é a nossa agenda existencial, mas o reino de Deus também é a nossa esperança escatológica. Então eu olho para a Bíblia Sagrada, eu enxergo o reino de Deus em cada uma das suas páginas. E isso é importante para nós quando estamos falando de missão integral e da missão da igreja ou da responsabilidade da igreja em ser um sinal histórico do reino de Deus, um sinal da presença do reino de Deus. Reino de Deus, em primeiro lugar, então vamos conceituar e vamos fazer uma mudança interpretativa. Vamos escolher, em vez de reino de Deus, reinado de Deus, domínio de Deus, o exercício da autoridade de Deus. Em outras palavras, quando Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o que é vir o reino de Deus? É seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto significa a presença do reino de Deus na história, ou os sinais do reino de Deus na história, acontecem quando a vontade de Deus é feita na história. É quando a realidade está sujeita à vontade de Deus. E quando Deus exerce o domínio, quando Deus governa. Então, quando nós falamos sobre sinais do reino de Deus e sinalizar o reino de Deus, em outras palavras é dizer, vamos dizer como o mundo seria se Deus estivesse no governo do mundo. E há dimensões do mundo que Deus governa e dimensões do mundo que Deus ainda não governa. Isto significa que há realidades e dimensões do mundo que estão em rebelião contra Deus e outras dimensões do mundo que já estão em sujeição a Deus. É esta compreensão que temos que ter ao ler a Bíblia Sagrada. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e eu escolho também ler o Evangelho de Lucas com os irmãos um pouquinho nesta manhã, o Evangelho de Lucas no capítulo 1, o anúncio da chegada de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus era judeu. Os irmãos sabem que Jesus ele não chega num vácuo histórico, social, político, econômico, religioso. Quer dizer, há uma construção. Desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus em repreensão à serpente diz, olha, nascerá do ventre da mulher uma criança que vai esmagar a tua cabeça. Então essa promessa é chamada proto-evangelho, o primeiro evangelho, né? Quando Deus faz essa promessa,
que haveria uma criança que iria esmagar a cabeça da serpente, essa criança não nasce no dia seguinte. E por que não nasce no dia seguinte? Porque há necessidade de que Deus construa ao longo da história o entendimento das pessoas, para que quando a criança nascesse, houvesse a possibilidade de alguém dizer: ali está a criança que foi prometida. Se a criança nasce no dia seguinte, ela não seria identificada, ela não seria percebida. Não teríamos informações suficientes para olharmos para aquela criança dizendo: é ela a criança. Então, o que é a história de Israel? O que é esse processo a partir do qual Deus chama um homem de nome Abraão e constrói de Abraão uma grande nação? Essa nação se estrutura em dimensões políticas, ela tem um Estado organizado. Em dimensões religiosas, ela tem uma forma de perceber quem é Deus e de como se relacionar com Deus. Então ela tem uma estrutura religiosa, cultica. Ela se estrutura com dimensões éticas. Ela tem uma moral, ela tem aquilo que é aceitável e não é aceitável no comportamento e na conduta humana. De tal maneira que Deus vai estabelecendo e construindo essas placas de sinalização, que vão apontando para a criança. Quando a criança chega, é fácil de se perceber que era dela que toda a Escritura estava falando. Por isso, quando olhamos o Evangelho de Lucas, nós olhamos o Evangelho de Lucas falando de Jesus a partir de uma perspectiva judaica, e mais precisamente de uma perspectiva messiânica. Porque essa criança prometida em Gênesis 3,15 é o Messias prometido a Israel. É o Messias. Então Deus constrói no entendimento de uma nação, Israel, a realidade do Messias. E quando Jesus vai nascer do ventre de Maria, os anjos anunciam que ali naquele ventre está a criança de Gênesis 3,15, que vem para esmagar a cabeça da serpente, e está o Messias prometido a Israel. Por isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando Gabriel traz a mensagem, diz assim, que essa criança, diz a Maria, né? Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Lucas capítulo 1, versículo 31. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Opa, tem Davi. Quem é esse Davi? De onde apareceu esse Davi? Por que é que Deus vai fazer a referência do filho de Maria, Jesus de Nazaré, como sendo filho de Davi? Lembre-se que Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra aclamado como filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Esse é o filho de Davi. E quem é o filho de Davi? É o Messias. E quem é o Messias, filho de Davi? É aquele que vai herdar um trono e vai assumir um reino que jamais terá fim. Essa é a promessa de Deus a Davi. E aí você vai ler lá o segundo livro de Samuel, capítulo 7, e você vai ver que Davi, num dos momentos em que Davi estava desocupado, Davi ele tinha esse problema, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas os homens segundo o coração de Deus, quando entram no ócio, eles geralmente fazem besteira. Então Davi estava desocupado, prestou atenção em Batseba. Todo o seu exército no campo de batalha, o Davi acordou tarde, foi para a sacada do palácio, espreguiçou, olhou, tinha uma mulher ali tomando banho, ele achou bonita, mandou saber quem era, mandou trazer, Batseba. Um outro dia o Davi também acordou tarde, foi para a sacada do palácio, espreguiçou, olhou o dia bonito. Aí ele falou assim, que coisa, né?
Deus mora numa barraquinha, tabernáculo. E os deuses das outras nações têm templos maravilhosos. Eu vou construir um templo também para Deus. E quando Natã, o profeta, vai visitar o rei Davi, o Davi fala assim: eu tive uma ideia, Natã. Qual a ideia? Vou construir um templo para Deus, maravilhoso. Um templo esplendoroso, porque o nosso Deus é grande, é o maior. O nosso Deus é o único, então nós vamos fazer para ele um templo que vai ser o templo. E o Natã falou assim: boa ideia, Davi. E quando o Natã foi dormir à noite, ele não conseguia dormir. Deus falou para ele. O Natã olhou. E Deus falou: que história é essa de templo aí que eu ouvi? E o Natã falou: o senhor ouviu? O Davi quer fazer um templo para o senhor, uma casa linda, para o senhor morar. E Deus falou para Natã: eu pedi. Eu pedi. Alguma vez eu falei que eu queria uma casa para morar? Não, mas o Davi quer fazer para o senhor. Mas eu não quero. Porque templo não combina comigo. O que combina comigo é tabernáculo. O que combina comigo é algo que é móvel e que está no meio do povo. Parêntese. Quando Jesus chega, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Por isso é que as pessoas falaram assim: Jesus, onde o senhor mora? Ele diz: eu não moro, eu circulo. Quem mora é raposa, quem mora é passarinho que tem ninho, raposa que tem o covil. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque eu sou o tabernáculo de Deus, eu não tenho endereço, eu não sou rígido, eu não sou fixo, eu ando no meio do povo, eu sou a glória de Deus presente no meio do povo, eu ando, eu circulo. Mas o Davi inventou esse negócio de templo. E Deus falou: não era o que eu queria, mas eu vou, tudo bem, eu vou abençoar esse negócio aí. Da mesma forma que o povo um dia falou assim: queremos um rei. Deus falou: rei? Como assim vocês querem um rei? Queremos um rei. Todas as nações têm rei. Cada nação tem seu rei. Só nós que não temos rei. E aí Samuel vai falar com Deus. O que é que Deus fala para Samuel? Não se entristeça, porque eles não estão rejeitando você como profeta e como sacerdote. Eles estão rejeitando a mim como Deus. Rei também não era uma ideia de Deus. Deus não queria que Israel tivesse rei. Deus também não queria que Israel tivesse templo. Só que o que Deus faz? Ele diz: bom, vocês querem, então eu vou assimilar. Então Deus diz assim para Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Ele diz assim: olha, vocês inventaram um templo e eu vou trazer para o meu projeto, eu vou trazer um templo. Mas eu vou dizer para você, Davi, que não vai ser você que vai construir o templo para mim, vai ser um filho seu. O seu filho vai construir um templo. E mais, eu faço um compromisso com você. É que a sua dinastia, o seu reino, jamais terá fim. Você vai ser rei para sempre. O trono de Israel nunca mais vai sair da sua casa. A partir daí constrói-se toda uma expectativa a respeito do filho de Davi. Quem é esse filho de Davi? Num primeiro momento, o filho de Davi foi Salomão. Mas quem foi o verdadeiro, legítimo filho de Davi? Jesus de Nazaré. É isso que o anjo diz para Maria. Então, quando o anjo diz para Maria: olha, o seu filho é o filho de Davi prometido, aí então é ele que vai construir um templo de verdade para Deus? É ele. Por isso é que Jesus passa diante do templo de Jerusalém e diz assim: pode derrubar que eu vou construir outro. Aí o pessoal diz assim: não estou entendendo, porque esse templo aí, Jesus, demorou 46 anos para ser construído. O Salomão construiu, vieram os babilônicos e derrubaram, depois Zorobabel levantou de novo. E o Herodes acabou de reformar Jesus. Você vai derrubar o negócio? Como assim? É a casa de Deus. Aí Jesus fala: não,
O verdadeiro templo do meu Pai é um que eu vou construir em 3 dias. Mas isso aí demorou 46 anos, mas eu vou construir um em 3 dias. João capítulo 2, os versículos de 19 a 21, dizem para nós o quê? Que Jesus falava a respeito do seu corpo. Qual é o templo de Deus? É o corpo vivo de Cristo. Por isso é que os apóstolos vão dizer que o templo de Deus é uma casa de pedras vivas, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2 da sua epístola. Um templo de pedras vivas. Por isso é que Paulo escreve aos Efésios dizendo que Deus habita no seu povo e o povo de Deus é um templo santo onde Deus habita em espírito. Por isso é que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: vocês são templo do Espírito Santo. Então o filho de Davi, ele constrói o verdadeiro templo, um templo de pedras vivas. Mas o filho de Davi também nasceu com uma promessa de que ele seria o herdeiro de um reino que jamais teria fim. Ele nasce com essa promessa. E aí vai, esse aqui é o filho de Davi, ele vai nascer. Versículo 35 do capítulo 1 de Lucas: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, o poder do Altíssimo a cobrirá, e aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. O Filho de Deus é filho de Davi, o Filho de Davi é filho de Deus. E aí os anjos no capítulo 2 vão lá anunciar aos pastores o nascimento do filho de Davi. E como é que os anjos anunciam aos pastores o nascimento do filho de Davi? Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe o que é isso? Sentença de morte para Jesus de Nazaré. Sentença de morte. Por quê? Os anjos disseram: olha, hoje na cidade de Davi qual é? Belém, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. 3 títulos: Salvador, Cristo, Senhor. 3 títulos de quem? Do imperador romano. É o imperador romano, que começa com Júlio César, que depois o nome vira título César, tá certo? César é o Salvador, César é o Messias, César é o Cristo, é o ungido, César é o Filho de Deus, César é o Salvador, é o Cristo, é o Senhor, o Kyrios, o Senhor é César. O que é que os anjos estão dizendo aos pastores ali? O que é que os anjos estão dizendo? Eles estão dizendo assim: olha, o mundo é uma sucessão de reinos, a história da humanidade é uma sucessão de reinos. Só que o reino definitivo, o reino sobre todos os reinos, e o rei sobre todos os reis, e o rei de um reino que não terá fim, acabou de nascer em Belém da Judéia. O verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cristo ungido, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, nasceu hoje em Belém da Judéia, e o reino que ele vai estabelecer não terá fim, e será muito maior do que esse reino desse César, será muito maior do que Roma, como será também muito maior do que a Grécia, como será também muito maior do que o reino que foi o reino da Pérsia, e como será muito maior do que o reino que foi o reino da Babilônia. E aí, nessa hora, o que é que eles lembram? Eles lembram da profecia de Daniel, eles lembram do sonho de Nabucodonosor, que sonhou com uma estátua, com cabeça de ouro, com peito de bronze, com pés de ferro e barro, e Daniel vai interpretar. O que é que ele diz? Ele diz: estátua de ouro, essa cabeça de ouro aí é a Babilônia. Fala para Nabucodonosor: esse é o teu reino, mas depois do teu reino vem outro, que não vai ser tão bom quanto o seu, já não é de ouro.
Estava falando do Império Medo-Pérsia. Depois vem outro, grego. Depois vem outro, romano. Mas no tempo desse quarto reino, uma pedra virá rolando e vai esmagar e reduzir a pó a estátua. E essa pedra lançada não por mãos humanas. E essa pedra vem, e quando ela chegar, ela reduz todos os reinos a pó e estabelece um reino que não terá fim, jamais terá fim. Aí é o reino de Deus que aparece e que rompe na história, com o filho de Davi. Por isso é que quando Jesus entra em cena em Lucas capítulo 4, ele está na sinagoga de Nazaré, e ele diz assim, abre na profecia de Isaías, capítulo 61, abre na profecia de Isaías e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me enviou, e me ungiu, e me enviou para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, é o ano do jubileu. O ano da graça do Senhor chegou. Aí ele fecha, na verdade ele deve ter enrolado o livro, né? Porque eram manuscritos ali em papiros, ele fecha o livro, então devolve ao assistente, senta-se e faz uma declaração solene dizendo, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Filho de Deus está aqui, o Filho de Davi está aqui, o Salvador, o Messias, o Senhor, eu. É por isso que quando Jesus começa o seu ministério, de acordo com Marcos capítulo 1, ele começa anunciando o seguinte, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam, o reino de Deus chegou. Chegou o reino de Deus. Eu cheguei, o reino de Deus está inaugurado, o legítimo rei chegou. E é por isso que quando Jesus está falando com Natanael em João capítulo 1, ele diz assim, a partir de agora vocês vão ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E vocês vão ver que o reino de Deus está presente na história. Aí os homens começam a andar com Jesus e falam assim, mas você é o rei mesmo? Eu falei, eu sou rei. E o seu reino é reino sobre o quê? Sobre tudo. O senhor é rei do quê? De tudo. Ah, de tudo. É. O senhor é reino, o seu reino é reino assim sobre a natureza. A água. Eu mando parar de chover, para. Eu ando sobre as águas. Transformo a água em vinho. Eu multiplico o pão. Vocês querem o que mais? O seu reino é reino assim, o senhor vai dizer que o senhor é maior que o Herodes, que o Pilatos, que o César? Eu sou. Inclusive pode dizer para aquela raposa que eu curo hoje, morro amanhã e ressuscito depois. Tenho medo deles. Sou maior do que eles. Inclusive se eu quisesse eu soprava, eles evaporavam. Mas eu não vou fazer isso agora. Tem que passar pela cruz primeiro para cumprir o propósito do meu Pai. Mas se eu quisesse, eu chamava a minha legião de anjos, acabava com eles. Ah, mas senhor, duvido o senhor ser rei sob Belzebu. Ah, eu sou. Eu sou. E Jesus vai expulsando os espíritos imundos de todo mundo, até que chega um diante de um lá que era aquele louco gadareno lá que vivia acorrentado e tal. Como é o nome do demônio? Legião. Legião romana era composta de 1.000 a 8.000 soldados, dependia da situação. Se o território era mais ou menos pacífico, se era uma campanha de conquista.
As legiões no tempo de Júlio César, por exemplo, eram compostas de 3.000 soldados. Então tem um sujeito ali que tem um demônio chamado legião. Em outras palavras, digamos assim, que ele tem os 3.000 demônios. E os 3.000 demônios, quando se confrontam ou se deparam com a pessoa de Jesus, eles dão um passo para trás e dizem: nós reconhecemos a tua autoridade, você pode mandar a gente para onde o Senhor quiser que a gente vai. Deixa a gente ir para os porcos. Aí Jesus diz: então vai para os porcos. E eles vão para os porcos, e o que acontece com eles? Os porcos se precipitam no mar e são engolidos pelo mar. Legião é legião de que exército mesmo? Romano. Roma era o que mesmo? Era o império que oprimia quem mesmo? Israel. E o que aconteceu com o exército desse império que oprime Israel? Se afogou. Por quê? Porque o Messias está presente. Agora, você se lembra alguma outra vez em que um exército de um império que oprimia Israel se afogou? Quando foi? Lá no Êxodo, que o exército egípcio se afogou? Então, o Messias está dizendo: eu sou o Messias. Quem é o exército opressor de Israel aí? Manda vir que eu afogo. Afogou. Quem mais vocês querem? Ah, duvido que o senhor é maior que a lepra. Maior que a lepra? Traga os leprosos, eu vou curar os leprosos, eu toco neles. Veja que interessante, quem tocasse um leproso ficava cerimonialmente impuro. O que é que Jesus faz? Ele toca o leproso e o leproso é que fica puro, não é ele que fica impuro. É o leproso que fica puro. Por quê? Porque Jesus é Senhor sobre. Você entendeu? Ah, duvido que o senhor vai conseguir curar um cego de nascença. Porque cego de nascença é o seguinte: o sujeito nasceu cego, o que o povo acreditava? É que nasceu debaixo de uma maldição de Deus. Por isso é que os homens perguntam assim, os discípulos: quem pecou, ele ou os pais dele? Porque se ele nasceu cego, é porque é maldição. Ou ele já cometeu pecado. Aonde que o sujeito nasceu cego vai cometer pecado? No ventre? Vai cometer, chutou a mãe, já está em rebeldia. Não estou brincando, não, era a crença deles na época. Por exemplo, a Bíblia não diz que Jacó e Esaú brigavam no ventre, um com o outro? E que havia uma profecia de Deus para Rebeca, que o mais velho serviria o mais novo? Já no ventre tinha profecia. Então quem pecou? Foi esse gurizinho aí lá no ventre da mãe dele, ou foi os pais dele para ele nascer cego? Aí Jesus diz: nenhum dos dois. E aí Jesus vai lá e cura um cego de nascença, e na concepção da época, curar um cego de nascença era reverter uma maldição de Deus. Quem pode reverter uma maldição de Deus? Deus. Eu sou o Messias, estou falando para vocês. Eu sou o verdadeiro filho de Davi. Por exemplo, que interessante, o pessoal reúne em volta de Jesus e diz assim: ah, mas o senhor não é maior que Moisés. Moisés? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eis aqui quem é maior do que o templo. E do que o templo não quer dizer maior do que o templo, maior do que toda a estrutura religiosa de Israel. Eu sou maior do que o templo. E é por isso que João Batista, quando se depara com Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E quando João Batista fala eis o Cordeiro de Deus, ele está fazendo referência ao quê? Ao Cordeiro da Páscoa. Ao Cordeiro da Páscoa no Egito, cujo sangue foi pintado nos umbrais das portas e janelas, e que o autor de Hebreus diz assim, que era o sangue dos animais que cobria o pecado. Agora vem o Cordeiro de Deus, cujo sangue não cobre o pecado. O sangue tira o pecado do mundo. Eu sou maior do que o templo.
Eu sou maior do que todos os cordeiros que foram sacrificados ao longo de todos esses anos. Eu sou maior, vocês não entenderam. Eu sou o filho de Davi, mas eu sou o filho do Deus Altíssimo. Eu sou um rei de um reino que jamais terá fim. Ah, mas tem uma coisa que o senhor não é maior. Ele disse, qual que é? A morte. Ele falou, pois eu sou, traga o morto. Levanta, o morto levanta. E aí Jesus manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. Eu gosto do teólogo que disse que Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Porque se ele só falasse assim, vem para fora, todos os defuntos vinham. Porque o Senhor da vida, quando dá uma ordem na direção da morte, é vida. Aí os defuntos tudo vinham. Então falando, só o Lázaro, hein? Só o Lázaro. Lázaro, vem para fora. O Lázaro vem. Então Jesus está dizendo, eu sou maior do que tudo, e o meu reino é sobre tudo, e sobre todos os seres do céu, da terra e debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro, porque o meu reino não terá fim. Então quando Jesus abre ali a palavra de Isaías, dizendo, hoje se cumpriu, eu cheguei, o reino de Deus chegou, então ele começa a manifestar a presença do reino de Deus na história. Aí o João Batista, ele entra em crise, porque o João Batista, quando ele apontou Jesus, foi preso. E lá na cadeia, o João Batista pensou, meu Deus, será que eu apontei o cara certo? Aí ele chama 2 discípulos, diz, vai lá perguntar para ele se ele é o Messias mesmo, vai lá, pergunta para o cara. E os discípulos vão, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, os discípulos de João Batista vão e falam a Jesus, é você mesmo o Messias? Ou a gente enganou e tem que esperar o verdadeiro? O que é que Jesus responde? Voltem e digam a João Batista, Lucas capítulo 7, os versículos 20 a 22, digam a João Batista o que os olhos de vocês estão vendo, o que os ouvidos de vocês estão ouvindo e o que os olhos de vocês estão vendo. E isso eu acho muito importante, que é o que o Maurício estava falando para nós, o profeta que não falou nada, mas o que ele fez foi evidência da presença do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade a ser vista. O que a igreja tem como responsabilidade não é anunciar uma mensagem para ser ouvida e acreditada e concordada. A igreja tem essa responsabilidade de, estando presente no mundo, manifestar uma realidade que pode ser vista. Por isso é que quando falam assim, quando Pedro e João, não foi Pedro e João que falaram, o Messias chegou. E aí o Natanael falou, e de onde ele é? De Nazaré. De Nazaré, vai vir, o Messias vai nascer em Nazaré, só vocês mesmo, para acreditar que o Messias nasceu em Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Qual foi a resposta dos apóstolos? Vem e vê. Vem ver. Por isso é que quando Jesus ele vai cuidando dos seus discípulos, ele vai ministrando aos seus discípulos, ele diz assim, olha pessoal, é o seguinte, eu sou o filho de Davi, o filho do Deus Altíssimo, eu sou o rei, o reino está presente. Agora Deus começa a pôr em ordem esse caos, Deus começa a trazer todo o universo de volta para casa, toda a história de volta para casa, todo o ser humano de volta para casa, todas as relações humanas de volta para casa. Olha, eu sou o Messias, eu cheguei, o reino chegou. E eu estou aqui mostrando para vocês que o reino de Deus está presente. E vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porque quem crê em mim fará obras, as obras que eu faço e até maiores. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou pedir para o meu Pai, e o Espírito que está sobre mim também vai estar sobre vocês. E vocês vão ter que sinalizar a presença do reino do meu Pai na história. Por isso é que o Cristo ressurreto, quando ele chega, ele sopra o Espírito. Não é? Quando os discípulos estão reunidos amedrontados, Jesus sopra o Espírito e diz, recebam o Espírito Santo. De acordo com o nosso mestre Ariovaldo Ramos, é o Pentecostes de João,
e depois o Pentecostes, tem o Pentecostes de Lucas no Atos, ali é o Pentecostes de João, Jesus sopra e diz, olha, recebam o Espírito, e depois o que Jesus fala, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês ao mundo. Para quê? Para fazer as obras que eu fiz e as obras que eu faço. Para quê? Para que vocês sejam a presença, o testemunho da presença do reino de Deus na história. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Quando Jesus vai encontrar-se com os seus discípulos, ele diz assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o rei. O reino de Deus chegou. E a partir de agora não tem França, não tem Alemanha, não tem Holanda, não tem Suécia, não tem Noruega, não tem Estados Unidos, não tem Brasil, não tem Índia, não tem China, não tem Japão, não tem G8, não tem G20, não tem G7, não tem nada. É o reino de Deus, o reino acima de todos os reinos. E vocês devem conclamar todos os reinos aqui, todos os reis aqui, peguem as suas coroas e depositem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque se eles não fizerem isso na história, vai chegar um dia em que eles serão obrigados a se ajoelhar. E os seus joelhos se dobrarão. E a sua língua vai pronunciar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Porque Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos Senhores. E a nossa responsabilidade como igreja não é ir lá fora, dizer, ei, Jesus é seu Salvador, você quer ir para o céu? Levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus. Aí o sujeito entrega a vida a Jesus, vem para a igreja, mas continua dando cheque sem fundo, batendo na mulher, fuxicando com a vizinhança, não registra funcionário, não vacina o cachorrinho dele. É isso, o cara não resolve nada da vida dele, ele só aceitou Jesus. Ganhou uma apólice para ir para o céu depois que morrer, mas o nome do jogo não é ir para o céu depois que morrer, o nome do jogo é ser sujeito ao Senhor Jesus, é obedecer a Cristo, é entregar a vida a Jesus e falar, agora eu vivo do jeito que o Senhor quer. Não mais a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade, na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, com o meu dinheiro, com o meu talento, com o meu tempo, com o meu trabalho. Com tudo que eu faço agora é para servir o Senhor. Aí Jesus diz assim, então pega tudo que você tem, tudo que você é, tudo que eu te dei, e transforma isso em riqueza coletiva para abençoar o maior número possível de pessoas que você puder abençoar, e enquanto estiver abençoando todas essas pessoas, você diz, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e tudo que eu tenho eu recebi de Deus e reparto com vocês para dizer que o reino de Deus está presente, e é assim que Ele quer que a gente viva. Então você se arrependa da vida que você está vivendo e creia que Jesus é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, e que esse reino aqui não terá fim, e que se você não se ajoelhar agora e render a sua vida a Jesus, você pode esperar que o seu dia vai chegar, porque um dia você vai estar de joelhos diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, e nesse dia Deus será glorificado. Essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa não é ir lá pegar vizinho para trazer para dentro da igreja. Nossa tarefa é entrar na casa daquele vizinho lá e falar assim, o senhor que é alcoólatra e bate nos seus filhos, o senhor Jesus não está gostando disso aí não. O senhor que é mesquinho com o dinheiro que o senhor tem, Jesus não está gostando disso, esse dinheiro não é seu não, é dele, hein? O senhor que está usando o seu tempo dessa maneira aí, o tempo não é seu, é de Jesus. E Jesus deu para o senhor esse tempo aí. E é assim que o senhor vai usar o seu tempo? Olha a maneira como o senhor trata o seu funcionário aqui na fábrica, viu, seu empresário? Não é assim não, que Deus gosta que as pessoas sejam tratadas. O senhor tem que... Essa fábrica não é sua, é de Jesus. Chegar na universidade e falar assim, ei, vocês aí que vocês aí que são sabidos de matemática. A matemática não é de vocês não, é de Jesus. Vocês têm que usar essa matemática melhor, viu? Vocês aí têm que usar a economia melhor, vocês não estão sabendo cuidar da economia mundial. Jesus não está gostando do jeito que vocês estão gastando esses trilhões de dólares aí com guerra. Não está gostando disso. Tem criança morrendo de fome na Índia, na África, na América Latina, lá no Piauí, e vocês gastando dinheiro, trilhões com guerra. Vocês estão loucos.
Não foi isso que Jesus mandou fazer. Então você está entendendo? É na sua realidade pequenininha da sua vida, mas é em todas as áreas da vida. Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o soberano. Nós temos que chegar aqui na prefeitura de Pinda e falar assim: ô, senhor prefeito, a cidade não é sua não, o senhor está ligado, né? Aí o prefeito vai dizer assim: não, eu sei, o meu mandato é do partido. Eu falo: não, também não é do partido não. Eu sei, é do povo que me elegeu. Não, também não é do povo não, senhor prefeito. O mandato do senhor é de Jesus. E é para o senhor usar esse mandato aí para o bem dessa comunidade, dessa cidade. É chegar no diretor do posto de saúde, é chegar na diretora da escola. Você está entendendo qual é a nossa tarefa como igreja? Mas não é chegar lá também chutando a Secretaria de Saúde. Lá, pá, eu vim aqui em nome de Jesus. Que tá... Não é assim. Não foi assim que Jesus fez. Jesus entrou lavando os pés das pessoas. Jesus disse que quem tem autoridade para servir, não para mandar. É isso? Falou: olha, se eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, então vocês façam igual. É você chegar lá e falar assim: senhor prefeito, nós somos a comunidade a Assembleia de Deus aqui de Pindamonhangaba. E nós cremos que todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, pertencem a Jesus Cristo, Senhor. A sua vida, o seu mandato, essa cidade. E a maneira como Jesus quer que nós façamos política é para abençoar pessoas e mostrar como seria o mundo se a vontade de Deus estivesse sendo feita aqui na terra como é feita no céu. Lá na nossa igreja ontem, foi domingo, viu, senhor prefeito? Nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino sobre Pinda. Seja feita a tua vontade aqui em Pinda, como é feita no céu. E nós estamos aqui como comunidade, como servos de Jesus, para dizer que o Senhor pode contar conosco. As portas da nossa igreja estão abertas para servir o povo de Pinda. Os profissionais da nossa igreja estão à disposição. Nós temos médicos, educadores, advogados, engenheiros, temos pedreiros, borracheiros, professores universitários, professores primários, nós temos donas de casa, nós temos eletricistas, pedreiros, nós temos tudo lá na nossa comunidade. Para servir essa cidade, nós estamos à disposição, nós queremos servir. Nós temos espaço, nós temos dinheiro, nós temos tecnologia, recursos, temos recursos físicos, humanos, financeiros, materiais, está a serviço da comunidade. Você não quer montar um programa de alfabetização lá na nossa igreja? Fala com o secretário de educação. Ô, secretário, o senhor não quer montar um programa de alfabetização lá na nossa igreja? Não quer montar um posto de saúde, uma unidade do posto de saúde nas nossas congregações? Não quer montar um gabinete dentário lá na salinha do fundo da nossa congregação, para atender só o pessoal ali da região? Mas não tem dentista. Não, nossa congregação tem dois dentistas lá, eles vão de graça, vão trabalhar, um na terça, outro na quinta. Você está entendendo? Por quê? Porque essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa tarefa como igreja, é dizer assim: pessoal, o reino de Deus chegou. E nós somos pessoas que receberam essa revelação. E nós dizemos: Jesus é o Rei, é o Senhor. E tudo que nós temos e que nós somos agora está consagrado ao Rei. E a serviço desse Senhor maravilhoso que é Jesus. E a maneira como nós aprendemos a servir a Jesus é servindo vocês. Foi isso que Jesus falou para nós: se você fez a um desse pequenino, fez para mim. Tive preso, você me visitou. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Eu não tinha onde morar, você me ajudou a construir minha casa no mutirão. Meu filho era analfabeto, você ensinou ele a ler.
Eu estava com dor de dente e o dentista da sua igreja me atendeu de madrugada. É isso. Aí as pessoas vão dizer assim, por que vocês estão fazendo isso? Porque nós somos servos de Jesus. Jesus falou que é assim que a gente deve viver, é assim que a gente vive. Aí eu termino com uma citação do René Padilha, que é um teólogo identificado com a missão integral da igreja. O René Padilha diz assim, que missão é ação que exige explicação. Olha isso, hein? Missão é ação que exige explicação. Qual é a ação? É a ação de serviço. Porque Jesus, em Atos 10:38, o apóstolo Pedro apresentou Jesus como aquele que andou por toda a parte fazendo o bem. Jesus foi aquele que andou por toda a parte fazendo o bem. Então a gente faz que nem Jesus, a gente vai por toda a parte fazendo o bem. Você imagina o seguinte, camarada é dono de uma padaria, tem 7 funcionários que ele não registrou, já tem 10 anos que ele não registrou. Aí ele chega lá segunda-feira e reúne todo mundo e fala, pessoal, é o seguinte, vou registrar vocês. Um vai olhar para o outro e falar, ih, que deu no homem? Aí tem coisa, hein? Ele vai registrar, vai descontar da gente, nosso salário vai diminuir, vai não sei o quê, papapá. Aí ele diz assim, olha, mas eu vou registrar vocês. Eu vou registrar vocês, mas não dá para registrar os 7 esse mês, senão fecha a padaria. Então eu vou registrar os 2 mais antigos. Daqui a 2 meses vou registrar mais um, o outro mais antigo. E o meu alvo é daqui a 1 ano ter os 7 registrados, mas sem mexer. Isso aqui acabou meu tempo, foi isso? Estou acabando já. Então, fala assim, deixa eu só acabar de registrar os 7 que eu já termino. Então, ele fala assim, meu alvo é daqui a 1 ano ter os 7 registrados com um salário igual ou melhor do que de hoje, ter plano de saúde para vocês, cuidar da sua família, tudo. Aí os funcionários da padaria vão falar, mas o que está acontecendo com esse homem? Eu falei, não sabe o que é? É que vocês não sabiam até agora, mas é que o verdadeiro dono dessa padaria é Jesus. E aquelas farinhas lá que nós temos vencida? Não mostra para Jesus, joga fora aquelas farinhas. Aquelas farinhas não pode mais. Aquelas farinhas não pode mais. Que é Jesus, o controle de qualidade agora aqui da padaria é Jesus. Aí eles vão ficar intrigados, eles vão falar, mas o que está acontecendo? Ação que exige explicação. Falar, então seguir a Jesus, é isso aí? Mas eu também quero seguir a Jesus. Falei, então pode vir. Pode vir. Vem seguir a Jesus com a gente. Vem seguir a Jesus com a nossa comunidade, porque nós temos muito trabalho para abençoar esse povo todo aqui de volta. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, o nosso Pai. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu não tenho a menor dúvida de que uma igreja que vive assim, o Espírito de Deus acrescenta a cada dia aqueles que vão sendo salvos. O problema das nossas igrejas é que elas não querem viver desse jeito. Elas não querem servir, elas querem evangelizar. Elas querem distribuir folheto. Elas levam uma mensagem que é só para o ouvido, e para a cabeça, e para acreditar. E aí elas, para conseguir um convertido. Conseguir convertido não é tarefa nossa. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito de Deus. Qual é a nossa tarefa? É ir lá, servir. Quando as pessoas perguntam para nós, por que você está fazendo isso por mim? Aí você dá a explicação, que é Jesus, e o Espírito de Deus convence e acrescenta os que vão sendo salvos. Simples, né? Essa é a missão integral. Você faz isso na sua padaria, na sua oficina mecânica, na sua escola, na sua prefeitura, na sua empresa, inclusive na sua igreja. Você mobiliza tudo e todos para servir. E Deus vai sendo glorificado e o Rei vai sendo conhecido e adorado enquanto
nós servimos no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Amém.